Bom, Cordão quer falar? Não? Eu convidaria então a Bernadette Desculpe. Depois a Bernadette e o Naomar, né? Para encerrar. Oi, gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui. Eu comentava com a Ana Paula agora há pouco, né, que é uma alegria esse deslocamento, né? Falou-se há pouco da importância de sair da nossa paróquia, né? E vir para cá é um deslocamento, em primeiro lugar, espacial, né? Sair da cidade universitária, né? Isso já tem um efeito. E também, como tem sido comentado agora, né, a mudança dos interlocutores tem também um efeito na nossa estrutura mental, né? Então, pensar como falar com aqueles que não são nossos interlocutores imediatos, né? A nossa pequena área de pesquisa, no departamento, no nosso campo de estudos mais específico, e acho que esse deslocamento, né, essa desestabilização, né, de formas de falar, é um pouco o que representa o Instituto de Estudos Avançados e de maneira mais ampla, o trabalho do Alfredo Bozzi, que é tão singular, como já foi colocado aqui muitas vezes. Não é uma figura comum, a do Alfredo Bozzi. A obra dele também é bastante peculiar, né, se nós pensarmos na história do pensamento social brasileiro. E entre as características que ela tem, que chama a atenção, né, está essa disposição para diálogos com interlocutores muito variados, né? Então, eu começo agradecendo a Ana Paula, a cátedra e a todo mundo que está aqui, né, pelo convite. E o que eu pensei em fazer é dizer algumas coisas, 2 ou 3 palavras, sobre a obra do Alfredo Bozzi, né, e que também, como já apareceu aqui em várias das falas, né, que envolve, ao mesmo tempo, uma reflexão, né, de tipo, uma reflexão crítica acadêmica, né, e também, para muitos de nós, a recuperação de uma história também afetiva, né. No meu caso, né, eu também não fui exatamente aluno do Alfredo Bozzi. Eu cheguei à Universidade de São Paulo já formado, minha formação foi fora daqui, em 2003, então, né, no Departamento de Teoria Literária, e logo em seguida conheci o Alfredo Bozzi, que não era professor lá, né, era professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da área de literatura brasileira, e já estava também no Instituto. E foi através desse contato com ele que eu fui levado a um grupo de estudos que ele coordenava, né, no Instituto de Estudos Avançados, um grupo de estudos e pesquisa, e foi através da convivência nesse grupo, né, que eu cheguei a conhecê-lo um pouco mais, e por isso eu começo, né, dizendo que as minhas observações aqui estão acontecendo ao mesmo tempo em várias camadas, né? Então, há ao mesmo tempo uma memória afetiva que é recuperada, e só para vocês terem uma ideia, eu me lembro, preparando aqui algumas coisas para dizer para vocês hoje de manhã, eu me lembrei de um episódio com o Alfredo Bozzi, num corredor, né, da Faculdade de Filosofia. Nos encontramos, né, por acaso um dia, né, eu com um colega, né, nos cumprimentamos. O Alfredo Bozzi, então, fez um carinho no meu rosto, né, e disse para o colega: esse menino é precioso, né? Eu, na época, tinha 30 anos, né, e agora eu entendo, né, como tinha razão o Alfredo Bozzi ao dizer que somos crianças, né, aos 30 anos ainda, né? Mas me marcou, né, aquele encontro, né, a confiança, né, a generosidade, que também já foi comentada aqui, e a importância do gesto, né, de afeto, de ternura. Nós nos conhecíamos muito pouco, né, quando isso aconteceu, né. E eu começo assim também, né, com um aceno ao gênero memorialístico, né, porque o que eu imaginei comentar com vocês
tem a ver também com o conceito de hospitalidade, né? Já se falou aqui de generosidade, né? Da abertura para o encontro com o outro, e é um pouco disso que eu vou falar aqui um pouco, e eu anotei algumas coisas para não me perder e não me estender demais, né? E também eu começo com com algo próximo desse gênero memorialístico, né? Porque o texto do Alfredo Bozzi que eu pensei em comentar com vocês é também ele um texto próximo do gênero memorialístico, né? É a transcrição de uma palestra que foi apresentada num ciclo de conferências na Academia Brasileira de Letras em 2005. E um texto que depois é transcrito, né, e publicado na revista Estudos Avançados com o título Caminhos entre a Literatura e a História. E o texto é justamente um testemunho, né, é autobiográfico, e se abre com o seguinte parágrafo. Creio que, a certa altura da nossa vida, a memória pessoal nos transcende. Assim, o que dissermos poderá ter algum significado na esfera da história e da cultura. De resto, só essa esperança nos redime do pecado de falar de nós mesmos, hábito inveterado que tantas vezes cultivamos e que é, nas palavras de Humberto Eco, a essência mesma do mau gosto. Se existe o pecado, né, é que há tentação, algo reconhecido, então, pelo Bozzi, né, nesse texto que começa quase como uma confissão. Então, não obstante ser pecado falar de nós mesmos, né, como ele diz, nós insistimos em fazê-lo, ele reconhece, falando na primeira pessoa do plural, ao descrever o hábito, e apoiando-se no romancista e semiólogo italiano Umberto Eco, alguém que aparece nos textos de Bozzi desde os anos 60. Como o contexto dessa fala, né, que, como eu disse, foi uma palestra, né, como o contexto da fala e do tom não são irrelevantes, acho que é possível especular, né, imaginar aqui o sorriso discreto de Bozzi, lendo essas linhas, seu rosto sempre muito próximo das páginas que ele segurava, o corpo embrulhado pelo terno e gravata, curvado sobre as folhas, tendo como filtro, separando-o delas, seus óculos de lentes grossas, que não se levantavam nem para fitar os ouvintes. Mas são transgressões de tipos diferentes, aquela que se faz aos mandamentos, né, o pecado de falar de si, e a transgressão que contraria o bom gosto, nos termos do Umberto Eco. Mas a aversão a falar de si não é incomum no campo do estudo da literatura, no qual nós costumamos cifrar a história da nossa vida na história das nossas leituras. O escritor argentino Ricardo Piglia escreveu uma vez que eu conto a história da minha vida como se fosse a história dos livros que li. E então ele se lembra da quantidade de personagens literárias, Dom Quixote, Madame Bovary, etc., que invertem essa oposição, tomando a história dos livros que leem como a história de sua vida. Mas seja como for, no próximo parágrafo desse texto sobre os caminhos entre a literatura e a história, após reconhecer que o relato de si pode ter um interesse público, o Bozzi pergunta então, por onde começar? E onde eu quero me deter é um pouco na resposta que ele dá a essa pergunta. O crítico e professor, aos 69 anos, isso acontece em 2005, após décadas de magistério, de atuação pública em áreas muito variadas, após escrever e discorrer sobre diversas tradições literárias, diferentes aspectos da vida cultural brasileira, em análises reveladoras de obras específicas, em movimentos críticos de longo alcance, incluindo leituras que hoje são incontornáveis, de Leopardi, Pirandello, Machado de Assis, Cruz e Souza, entre outros, e após redigir nada menos do que uma história concisa da literatura brasileira, depois de tudo isso, ao se perguntar por onde começar
a contar a história da minha vida, ele volta à experiência íntima juvenil e a uma atividade que ele, ademais, vai definir como secreta. Pois Bosi escolhe começar, em suas palavras, pelo caderno em que o adolescente copiava os seus poemas prediletos, misturando sonetos de Camões e Sá de Miranda aos poemas de Guilherme de Almeida. Do Guilherme de Almeida, o Alfredo Bosi se lembra de um detalhe de 2 versos que continham uma rima inusitada, rima entre lágrimas e milagre mas. Nessa antologia íntima, continua o Alfredo Bosi, se referindo ao caderno adolescente, havia também poemas feitos para chorar, poemas que eu lia secretamente em voz baixa, comovido até o ponto crítico do nó na garganta. E para exemplificar, ele cita o poema Os Cisnes, de Júlio Sallusti, cujos tercetos finais ele reproduz no ensaio, que são os seguintes. Um dia um cisne morrerá por certo, quando chegar esse momento incerto, no lago, onde talvez a água se tisne, que o cisne vivo, cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Também estava, naquele caderno adolescente, A Oração da Noite, de Cecília Meirelles, um poema que começa com os seguintes versos. Trabalhei, sem revoltas nem cansaços, no infecundo amargor da solitude. As dores embalei-as nos meus braços como alguém que embalasse a juventude. Nos 2 casos desses 2 poemas, né, há alusões à solidão e à tristeza, e além disso, além de qualquer coincidência no conteúdo temático, a própria relação com o caderno vai ser construída na narração de Bosi como íntima e secreta. O leitor adolescente que declama em voz baixa versos que chegam a comovê-lo, lembra a figura do leitor de Roland Barthes, escrevendo nos anos 60 e 70, que o aproxima do sujeito místico e do sujeito apaixonado. Os 2 termos são do Barthes. Na sua atenção, na atenção desses sujeitos, no outro. E no investimento que o Roland Barthes vai descrever como um erotismo da leitura, ou como a experiência de estar junto ao objeto amado. Mas eu queria destacar como elemento crucial da cena o caderno, esse dispositivo que tem protagonismo na história do Bosi adolescente. A história breve do caderno, talvez possamos dizer agora, durou alguns séculos, em diferentes contextos históricos, sendo utilizado para registros de contadores, comerciantes, como na Itália medieval, para anotar receitas, por exemplo, na Inglaterra do século XV, para gravar relatos variados de viagens, incluindo anotações de pesquisadores ao longo do século XIX, etnólogos, biólogos, para ter sua vida interrompida, ou quase, no começo do século XXI, com o surgimento de outros dispositivos para anotação e para o rascunho. Uma história recente do caderno, uma história publicada no ano passado, tem como subtítulo Uma História do Ato de Pensar no Papel, ressaltando a excepcionalidade das circunstâncias que chegaram a permitir que indivíduos possuíssem suportes próprios e individuais para a escrita, objetos fáceis de manusear e carregar, sempre ao alcance da mão e de uma caneta ou um lápis. O caderno foi, assim, fundamental para a história do pensamento, não só por causa do conteúdo nele depositado, que muitas vezes seria revisado e repassado a outros meios antes de se tornar público. O caderno era também, frequentemente, um espaço para o ensaio também, como também um espaço para diários, relatos que se tornariam fontes históricas. Mas, além disso, o diário é excepcional por ter ajudado a criar as condições necessárias
para que surgissem práticas de reflexão, comportamentos que seriam também novas formas de estar no mundo e se relacionar com ele. Nas suas diferentes encarnações, o caderno funcionou como uma forma de mediação, uma espécie de pausa, um bloco de espaço e tempo que, ao mesmo tempo, nos afastava e nos devolvia ao mundo com outros olhos. O caderno do Bose adolescente era o lugar para a incorporação dos versos de outros. É como se o poema dissesse ao leitor: olhe-me, decore-me, copie-me, vele-me, guarde-me, carregue-me consigo, no seu bolso, na sua mala e no seu corpo. E é nesse sentido também que a leitura terá sempre uma proximidade com o luto, aproximando o caderno da relíquia. O que eu percebo quando eu copio o outro, na minha fantasia de incorporá-lo, é que ele é sempre um pouco mais meu, um pouco mais eu do que eu desejaria. Mas é curioso pensar que a experiência de leitura solitária, relatada pelo Bose no seu texto memorialístico, tenha levado justamente a um trabalho tão caracterizado pela exposição como é o do professor, cuja rotina é tão intensamente social. O espaço da sala de aula é aquele em que não existem colunas atrás das quais se esconder, nem cantos ou sombras em que o professor pode se refugiar. Lá está ele, com seu corpo em exibição, e a sua fala entre a programação, a preparação e o improviso, por 1 hora, 90 minutos, às vezes 2 horas, talvez até 4, vai levando inevitavelmente ao deslize, ao ato falho, ao desvio. É na sala de aula, no entanto, que a paixão solitária do adolescente, antes consagrada à conversa silenciosa com as vozes captadas por poemas alheios, reescritos com o próprio punho e a própria letra no caderno de anotações, encontra a possibilidade de estar com os outros, devolvendo ao mundo respostas às perguntas vislumbradas nos textos lidos. É na sala de aula que a paixão individual se torna política, se considerarmos que político é tudo aquilo que está ligado ao comum. Nos termos do Stanley Cavell, é para a sala de aula que nós nos dirigimos quando nos encontramos diante de uma obra que nós não aguentamos não compartilhar. Evidentemente, todos os riscos presentes nas atividades ligadas ao estar com os outros e ao comum já estão presentes aí, desde o início, a começar pela questão, ao mesmo tempo, teórica, política, prática e até teológica, do que fazer quando aquilo que nós não aguentamos não compartilhar não é bem recebido, quando levado ao outro. Todas as dificuldades da atividade do ensino já estão aí, nesse desejo de partilha, dada a possibilidade de que o arrebatamento, ao ser compartilhado, não encontre eco no outro. E é importante que seja assim, é importante que seja reconhecida e também acolhida a possibilidade da recusa da partilha, evitando que o exercício se torne, então, mera imposição. Esse desejo de partilha da obra de arte precisa, ao mesmo tempo, e esse é outro aspecto paradoxal da situação, reconhecer os limites da minha explicação, talvez até da explicação em si, e até mesmo da paráfrase. O texto que se quer compartilhar, como os textos que Bose anotava em seu caderno, é aquilo que não se pode explicar, isto é, aquilo que resiste a ser resumido, modificado e parafraseado. É o texto do qual nós nos aproximamos sem querer tocá-lo demais. Assim, então, como no caderno, a principal questão metodológica da área de estudo da literatura vai ser justamente a citação. Em textos críticos, como os escritos por Bose, a decisão importante será sempre como acomodar a economia formal
de outro texto na minha escrita. Esse trabalho que ocorre no nível da infraestrutura da análise literária. A atenção a essa epistemologia, que é sempre também um artesanato, que é a crítica literária, permitiria até que fizéssemos um exercício mapeando as diferentes correntes da crítica literária a partir de suas técnicas de citação. A quantidade e a extensão de trechos citados, o grau de intervenção no texto alheio, a preferência por citações no corpo do texto, entre aspas, no início como epígrafe, ou em blocos isolados, e o nível de contaminação entre o texto citado e o próprio. Tendo em mente tudo isso, não surpreende que nesse relato memorialístico, Bose descreva, em seguida, sua primeira aula no curso de Letras Neolatinas, na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, em 1955, ou seja, 50 anos antes da escrita desses seus caminhos entre a literatura e a história. Aqui. Exatamente. Permitam-me relembrar, começa ele, a primeira aula a que assisti, dada pelo saudoso professor Ítalo Betarello, que regia a disciplina de literatura italiana. Começa o Bose. E continua. A aula era justamente de literatura italiana. Todos calouros e a maioria inexperta no idioma do bel paese laddove il si suona, citando um verso famoso da Divina Comédia de Dante. Em seguida, a explicação historiográfica, no texto de Bose, a que ele não resiste, interrompendo o relato pessoal. A São Paulo do segundo pós-guerra já não era aquela cidade ítalo-brasileira dos anos de 1920 que os modernistas cantaram e contaram. Retomando a narração, ele destaca que as dificuldades concretas dos alunos, que, note-se, dizia respeito a nada menos que a compreensão da língua que estava sendo utilizada na aula, não impediram que o professor Betarello continuasse, desprezando solenemente, são de novo palavras do Bose, as cautelas didáticas e apostando tudo na palavra do filósofo e na força maior da nossa ânsia de aprender, abrindo o seu curso lendo o período inicial da Estética in Nuzzi de Benedetto Croce, que Bose também vai citar. Se nos dispomos a considerar qualquer poema para determinar o que nos faça julgá-lo como tal, discernimos ao primeiro olhar constantes e necessários dois elementos, um complexo de imagens e um sentimento que o anima. E Bose então conclui com o seguinte: tudo mais pendia dessa visada ao mesmo tempo simples e profunda. É provável que nesse tudo, de que tudo dependia, é provável que esse tudo, se refira ao curso ou, em nível ainda mais restrito, àquela primeira aula de 1955. Mas também é possível especular que Bose esteja imaginando a importância de ter encontrado naquele dia, no começo da sua primeira aula na universidade, um professor que repetia, agora em público, o gesto que ele havia ensaiado tantas vezes na intimidade do caderno, dizendo com a própria voz o texto escrito por outro. O professor se apropriando das palavras de outro, mas quase sem tocá-las, agora fazendo isso diante de outros, buscando a partilha. Lembro ainda que para Bose, o professor apostara tudo na palavra do outro. Se há aposta, há risco. E é possível perder, é possível fracassar. É possível que a aposta não se confirme, que ela não vingue. Nessa escolha do verbo e na referência à aposta, é reconhecida a incerteza da resposta que será dada à partilha. De novo, não há sala de aula, não há educação, sem o desejo de partilha, mas também sem o risco, isso é, sem a possibilidade da recusa. Da mesma forma que essa tensão pode vir da recepção dos alunos, no episódio de Bose, de novo, são calouros, né, sem compreensão do italiano,
os destinatários da aula sobre Croce, ela também pode brotar do professor em sua resposta àquilo que seus alunos trazem à aula. Pouco a pouco, começa a surgir, a partir dos anos 90, nas falas e nos textos do Bose, uma voz que primeiro é mais sutil, mas que gradualmente vai se tornando mais perceptível e mais aguda, preocupada com mudanças no estado da produção literária, crítica e cultural no país. Se antes, nos anos 60, a preocupação de Bose havia sido com o domínio da análise estrutural da narrativa, o domínio do estruturalismo, nos anos 90, a partir dos anos 90, os comentários críticos vão se concentrar na perda de especificidade da literatura e na indistinção entre o discurso literário e outros, com a diluição do poético e o arrefecimento da preocupação com o valor estético, e isso mesmo nos estudos literários. O que se escuta nessas manifestações talvez esteja relacionado ainda à paixão do adolescente, com que eu comecei, pela poesia, uma vez identificada a possibilidade de sua finitude, ou pelo menos do seu declínio. A minha impressão é que, na área do estudo e ensino de literatura, nós não estamos hoje, algumas décadas depois do texto de Bose, num lugar muito diferente daquele habitado por ele. E as dificuldades que ele apontou são ainda as nossas. Não saímos ainda do dilema e da ansiedade anteriores e estamos apenas começando a elaborar posições a respeito desses assuntos que não sejam apenas defensivas. O desafio principal, que eu encontro pelo menos, ao falar sobre a perda de centralidade da leitura e do livro, continua a ser como evitar o moralismo e a nostalgia. Nenhum dos dois parece funcionar muito bem para persuadir os alunos, inclusive porque os lamentos sobre as mudanças nas práticas de leitura tratam de um período, os últimos 10 ou 15 anos, que coincide com a transformação do corpo discente das universidades públicas do país através de diferentes formas de ação afirmativa. Assim, qualquer discurso sobre a queda na qualidade dos alunos pode ser interpretado por eles, inclusive, como sendo um comentário sobre as políticas de inclusão, quando as mudanças nas práticas de leitura são evidentemente generalizadas. Mas em vez do lamento, poderíamos enfatizar todo... Sim? Tá. Ah, tá. Eu já acabo. Enfatizar, então, o esforço e o investimento que foram necessários para que fosse bem sucedido esse processo de reprogramação da nossa atenção, que foi empreendido por companhias muito bem financiadas, que durante anos empregaram pessoas extremamente capazes, que utilizaram como modelo a lógica do vício de cassinos e casas de apostas para desenvolver as atuais plataformas digitais. Em lugar, vou terminar então, em lugar, né, da sinalização, né, de um déficit moral, né, que caracterizaria os nossos alunos, poderíamos enfatizar para tentar entusiasmá-los, né, como a captação do nosso foco pela nova economia da atenção tornou a leitura lenta e paciente uma atividade heróica próxima da desobediência civil, talvez até algo que se aproxime hoje de uma experiência análoga à que encontramos nos arquivos da ficção científica. O encontro com o outro, com a alteridade radical e a transformação de si através desse encontro. Paro por aí, gente. Vamos, então, caminhar para a conclusão, mas eu passo a palavra a Bernadette, nossa chefa. Não sou chefe de ninguém.
Olha. Vigiada. Cobrada. Bom, agradecendo a todos aqui, cada um trouxe um pensamento, né? Acrescentando alguma coisa, provocando nossas reflexões e nossas memórias. E eu só queria dizer uma historinha, né? A discussão sobre o caderno foi maravilhoso, né? Então, mas a aula, né? Trazer a ideia da aula como partilha, né? Compartilhamento, me mexeu muito comigo, né? E a história do professor Bose, de ter tido sua primeira aula de teoria literária italiana em italiano, eu tive em francês aqui. Também estudei aqui. E realmente, assim, dificultar a partilha, né? Me trouxe à memória quando eu fiz, depois, posteriormente, fui fazer matemática e a minha primeira aula de cálculo, né? E o professor estava tratando da questão das integrais, tal, e Luz escrevia e falava, e nós estávamos no auditório, lá na física, grande, tinha mais de 80 alunos, todos boiando. Então, a dificultação da partilha não precisa ser em outra língua, pode ser feita em bom português. E acho que essa é a essência da aula, como é que você cria a partilha, né? Então, estamos todos aqui empenhados em que isto seja melhor qualificado e melhorado nas nossas escolas, porque dessa partilha depende, né, a possibilidade da cultura, né? E Bose é uma riqueza em relação a isso. Gente, muito obrigada, que tenhamos um bom dia, tá? Então, e vou deixar a Sônia dar um aviso e agradeço muito os que estão aqui, os que nos brindaram com alguma fala provocativa, de memória ou não, né? Mas nos trazendo sempre alguma coisa para levar conosco, né? Sônia. Obrigada. Um aviso rapidinho sobre o acesso à obra. É uma obra que está também no portal de livros abertos da USP. Podem baixar o download. Nós já temos, na terça-feira, nós estávamos com 2.040 downloads realizados, né? E esse número tende a aumentar, então divulguem, portal de livros abertos da USP, é só entrar, colocar o nome da obra, tem acesso à versão digital. Essa versão impressa, nós imprimimos 250 exemplares por enquanto, né, professora? Então, vocês todos aqui têm acesso, os autores, alguns exemplares estão aqui, e também os outros lá na cátedra, se alguém quiser passar por lá, né, visitar as reuniões, pegar um livro, vai ser um prazer. Então, é para vocês divulgarem a obra, tanto download quanto aqui na versão impressa. Tá bom? Obrigada, parabéns a nós todos. E hoje, às 3 horas, na cátedra, temos uma fala... Às 3 horas, né? A fala do às 3 da tarde, na cátedra, uma fala do Dona Almar sobre a metapresencialidade, essa outra forma de presença da educação contemporânea. Mas, viu, a aula do colega foi interrompida, mas por conta do tempo. Estava muito interessante e o que ele estava trazendo lembra 2 coisas bem próprias do Bose, como crítico, não é? Ele era crítico sem ser cítrico, não é? Era doçura, assim, sem coisa má. E outra coisa, citação da aula do colega aí, que poderíamos passar o dia aqui conversando, é a história de que cada um de nós sou o conjunto de textos que li, compreendi e amei. Isso é do Paul Ricoeur, também certamente em convergência com o que o Bose falou sobre a leitura. Eu sou o conjunto de textos que eu li, compreendi e amei. É isso aí.
Mas eu acho que não Obrigado. podia ser melhor o que você fez. Você trouxe o indivíduo, né? Apoiei minhas aulas nele. Apoiei minhas aulas nele, é isso aí.